Laís, então eu vou no present, a window, eu imagino, né? Ao invés de your entire screen, para compartilhar a apresentação. Eu acho que sim. Vamos tentar. Se não der, você me fala. Só colocar aqui no modo de apresentação. Minha Pra agenda gente não tá aparecendo ainda, não. Ah, agora tá, não agora tá. Agora tá. foi. Aham. Eu vou mudar um slide aqui, você me fala se aparece aí. Sim, mudou junto. Dá pra ver sua Então, seta, tudo normal. tá joia. Bom, eu não tô me vendo, mas acredito que vocês estão vendo a tela toda, é isso? A apresentação? A gente vê a apresentação e vê você também. Bom, então tá jóia. Eu não vejo vocês, mas vamos ficar assim. No final eu desligo assim. Aqui é só o tema, né, da palestra. Então, detecção da aparição. Eu acho importante eu focar aqui em áreas remotas. É muito mais fácil. Eu acho que a tecnologia avançou muito quando é produção intensiva, em área que tem comunicação. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Porém, no caso aqui, eu estou focando em áreas remotas. Eu faço parte, então eu estou aqui como Senior Researcher na Central Queensland University, de um time que chama Precision Livestock Management. Seria uma zootecnia de precisão, ou um manejo de precisão. Qual que é a ideia da conversa de hoje? Pensei para quem não conhece, eu sei que o professor Ricardo já veio aqui na Austrália, mas não é todo mundo que conhece. Pensei em apresentar um pouco, rapidamente, características gerais sobre os sistemas de corte do país, especificamente aqui ao norte, onde a gente trabalha, e falar sobre mortalidade de bezerros, que é um problema significativo, dando contexto, então, falando um pouco sobre os desafios e avanços científicos. Relação entre a aparição, né, e essas perdas de bezerro e as tecnologias que a gente trabalha e as aplicações. Vocês estão no slide agora com os mapas? Estamos Isso. sim. Então tá. Muito tabajara aqui o que eu fiz. Eu literalmente fui no Google Earth, peguei uma foto do Brasil, assim, quando você vai com a tela por cima, lá, dei um print screen, usei o Photoshop, recortei o Brasil, fiz a mesma coisa na Austrália. O professor comentou sobre os incêndios, né? E a Austrália aqui é muito habituada a ter incêndio. Obviamente é sempre difícil, né? Fico triste aí pelo ocorrido. Aqui pra gente é anual manejo contra incêndio, e acho que essas duas fotos deixam bem nítido isso, né? A Austrália e o Brasil têm tamanhos muito semelhantes. Eu coloquei aí em relação ao Trópico de Capricórnio, só por coincidência, onde eu moro aqui em Rockhampton é bem no Trópico de Capricórnio, que passa aí no estado de São Paulo. Porém, é nítido a diferença do clima, que é muito mais seco. Esse aqui é só para visualizar esse próximo slide mostrando os climas, né? Eu acho que o Brasil e a Austrália são o oposto. O Brasil chove muito e tem o Nordeste brasileiro lá que é bem seco, com buffalo grass, com plantas, gramíneas e sistemas de produção semelhantes à Austrália. E quando eu digo Austrália, a maior parte da Austrália. Porém, se vocês verem ao sul da Austrália, olhando agora no mapa do meio, é mais semelhante a áreas temperadas do Brasil, então lá tem maior pluviosidade, daí tem áreas até que é azevém, clima temperado.
porém eu vou focar no que a Austrália tem demais, que é esse trópico seco. Obviamente, o que é muito influenciado é lotação. Então, esse mapa aqui que eu estou colocando do Nigel Tompkins mostra, olha lá, cabeças por quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado são 100 hectares. Então dá para sentir, você imagine que tem áreas que tem menos de uma cabeça em 100 hectares. A lotação é baixíssima. Sempre eu vou mostrar fotos aqui, a gente sempre gosta de tirar foto do boi, né? Só que a verdade é que a gente tem que guiar muito ou andar muito para chegar até onde está o boi, porque é um deserto. E onde estão esses animais? Onde estão esses animais? Essa foto aqui, acreditem ou não, são wagyus, wagyu, não sei como pronuncia aí, lá nessa fazenda que eu comentei com a Laís, onde nós estamos tocando um experimento, que é bem na região central ali, na divisa do estado do Queensland com o território do norte. Uma propriedade de mais ou menos 800 mil hectares. E lotação baixíssima, principalmente pastos nativos de Mitchell Grass, né, o capim Mitchell. O rebanho da Austrália, apesar de uma lotação muito baixa, ele é concentrado nessa área norte. Aqui um mapa da MLA. O estado do Queensland, que é onde eu moro, se vocês olharem ali, tem 12 milhões de cabeça. Rockhampton é a capital da pecuária de corte na Austrália. E o foco dos nossos trabalhos aqui, então, são nessa Austrália do Norte. Como são os sistemas de produção, então? 80% da Austrália é coberta por savanas, quase 60% atividade pecuária. Ou seja, é muito importante para a economia australiana a pecuária de corte. Para vocês terem ideia, em comparação ao Brasil, por exemplo, eu não tenho certeza dos números mais recentes, mas acredito que a exportação esteja aí por volta de 20% da carne produzida. A Austrália exporta 60%, 70% da carne produzida. Então é muito importante o mercado externo. A produção é muito maior do que o consumo interno e ela é toda exportada, ou quase toda exportada. Um fato interessante, eu coloquei ali propriedades de grandes extensões e 90% da carne é derivada de pastos nativos. O que isso quer dizer? Não é que os animais são necessariamente terminados a pasto. 30%, 40% da carne produzida vem de confinamentos, mas mesmo os animais confinados passaram por pasto em algum momento. E a atividade de cria, o rebanho de cria está sempre a pasto, sendo um foco importante do trabalho no caso que eu apresento aqui hoje. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre a Austrália usar helicóptero, né, para mexer com gado. E normalmente a gente vê foto assim, todo mundo quer tirar uma foto bonita, né? Essas fotos aí são do Jack Speed, que é um amigo meu de longa data. Eu trabalhei para o pai dele há 20 anos atrás e eles mexem com. Tem os helicópteros próprios e prestam serviço, né? E sempre a foto é assim, né? Quando o gado tá todo junto. Tem uma outra foto aqui bem bonita do gado lá, dá para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Quando você vê uma foto desse tipo. Mas a realidade, e eu vou mostrar um vídeo aqui rapidinho, é que os animais estão, devido a essa baixa lotação, o animal tem que andar muito, e eles não ficam todos aglomerados. Então eu vou
mostrar um vídeo aqui só para a gente ter uma ideia de como que é o arrebanhar o gado. Você vê umas cabeças ali. O uso de GPS até, uma das finalidades de se ter animais com GPS é para achar os animais em um caso de quando vai sair para arrebanhar, porque daí você diminui, é caro, você imagina a hora do helicóptero, não é barato. Então, uma das finalidades é simplesmente ter alguns animais com GPS para facilitar para o cara que vai sair de helicóptero saber para onde ir, aonde eles estão localizados numa área tão extensa. Bom, a mortalidade de bezerros, então. Porque nós estamos falando de detecção de parição, né? A propósito, as duas fotos que eu coloquei ali em cima, ali do lado, a de cima é uma carcaça, isso quando você acha, né? Porque como eu coloquei ali nos desafios, muitas vezes você nem sabe se a vaca deu cria ou não, porque não acha a carcaça, foi carregada por carniceiros, tem águia, gavião, tem dingo, então não é tão simples assim achar, e o que a gente quer é o bezerrinho ali saudável, o bezerro da frente, o bezerro de baixo, desculpa. Mais ou menos 50 milhões de dólares por ano, estima-se, né, o custo para isso. E quais são os desafios? Tamanhos das propriedades, como eu já comentei, a densidade animal, né, então lotação muito baixa, não é econômico e muitas vezes não é fisicamente viável checar diariamente. Por curiosidade, a fazenda onde eu estava na semana passada, eu retornando para a sede depois do dia todo de trabalho, eu voltei com um gerente no carro, né? Fui abrindo porteira. E eu peguei e falei para ele: ô Peter, quanto tempo que demorou para você conhecer todo pedacinho de chão aqui da station? E ele tá há 2 anos e pouco. Ele falou: olha, eu acho que mais 2 anos eu vou estar conhecendo tudo. Ainda não conheço tudo, não. Mas eu tenho uma ideia boa. E ele falou que. Isso ele falou, é a opinião pessoal dele. Eu acredito porque é realmente muito grande. Mas ele falou que acha que leva uns 2 a 3 anos para os gerentes conhecerem bem propriedades desse tamanho. Não se sabe, né? Esse é um motivo maior do nosso trabalho, especificamente com a detecção da aparição. Não sabe se a vaca pariu, não sabe se o bezerro estava vivo ou não, quando ele morreu, por que ele morreu, quais os porquês, né? Desidratação, mas ele diz qual foi o problema? A vaca estava muito distante de coxo de água, não estava produzindo leite, o bezerro chegou a mamar o colostro ou não, ou deu uma frente quente, né? Aqui tem temperatura alta e muito seco. Foi habilidade materna, a mãe não fez nada, deixou o bezerro para trás ou não, doença, foi nos primeiros dias, não se sabe. Desidratação, com certeza, é um dos fortes candidatos, né? Tem muito trabalho aí do Jeff Fordyce e outros pesquisadores na Austrália focando em desidratação. Eu toquei um projeto com o Luiz Silva, que também é brasileiro, aí trabalha na Universidade do Queensland, né? Que chamava Milk Delivery, que é olhando a qualidade do colostro, mas também o delivery, né, que é a entrega do colostro, o bezerro mamou ou não, que é uma pergunta muito importante. É mais fácil um pouco a gente saber quando é sistema intensivo, quando está coletando dados. Agora, quando você não sabe se a vaca pariu ou não, a dificuldade é muito maior. Aqui umas fotos que o Tim Schatz, lá do Território do Norte, compartilhou comigo, que nós estamos trabalhando junto, inclusive. Mas a gente fala da habilidade materna, às vezes a vaca até quer
é boa, mãe, tá lá com o bezerro, mas por aspectos físicos da vaca, assim, aqui eles chamam de bottle teats, que é tetos de garrafa, né? O bezerro não consegue mamar. E seria também um problema, né? Você, nesse caso, em sistemas de produção como esse, uma vaca dessa, apesar dela estar produzindo um bezerro, ela não serve para esse sistema extensivo, ela tem que ser descartada. Predadores. A foto na esquerda ali do Dingo, eu na verdade tirei essa foto na Fraser Island, numa ilha lá ele perto da praia, que lá tem um monte, eles são protegidos nesta ilha, que são das últimas linhagens puro sangue do cachorro Dingo ali, porque a verdade é que na Austrália, no continente australiano, esse cachorro acabou também misturando com um cachorro doméstico, cruzando, e pode ser um problema grande. Eu tirei foto ali, são de uma foto antiga minha de uma fazenda que eu trabalhei. Se vocês prestarem atenção no bezerro da esquerda, tá faltando uma orelha e a outra orelha tá comida. Sim, são um problema, porém a gente não sabe ao certo, né? Porque muitas vezes pode ser que o animal é oportunístico, o predador ali no caso. Ele pegou o bezerro, pegou a carcaça do animal que já tinha nascido morto, ou o bezerro que morreu por desidratação, ou o bezerro que morreu por doença. E o produtor, né, é igual aí no Brasil falando de onça, a culpa é da onça. E aqui é muito comum também falar a culpa é do cachorro. Então eu já ouvi números assim, sem comprovação científica, mas já ouvi números de que os cachorros são responsáveis por 30% da mortalidade, né? O que é altíssimo, né? Ah, o parto foi normal ou não? Outra pergunta, né? É óbvio que quando você vê uma vaca com um prolapso, ou quando a vaca morre, você chega lá, o bezerro está preso, é fácil dizer que a vaca teve problema, né? Mas pode ser que em algumas situações essa vaca teve dificuldades para parir, o parto demorou muito mais do que aquelas 2 horas ali, de 1, 2 horas, do que seria um parto considerado normal, e isso vai afetar não só a vaca, como o bezerro, né? Aqui eu coloquei uma citação do Lombard ali, dizendo que afeta nos primeiros 30 dias a capacidade do bezerro sobreviver, né? Porque esse bezerro, a vaca vai estar cansada, ela talvez não levante tão já, esse bezerro vai mamar ou não, com certeza isso afeta. Eu coloquei esse slide aqui específico, porque um dos nossos alunos aqui de doutorado, Justin McCord, que inclusive vai ter fotos dele, ele foi comigo nessa semana em que eu passei lá no norte, o doutorado dele é especificamente ah, olhando o parto, para saber ao certo. Acredita-se aí que seja pequeno, né, a ocorrência de partos distóxicos, de 2 a 3%, mas numa região, num, em condições onde não se vê a vaca, a gente fica tudo só achando, né? E sem saber dados. Aquela vaca ali é de uma foto da Anitta, outra aluna que eu vou comentar um pouco do trabalho dela, um experimento que ela tocou aqui em Rockhampton, e aquela vaca dá para ver que está com um desses colares aqui, que não é real time, né? Não, todo armazenado aqui, então são colares para pesquisa, é, que armazena-se o dado e depois do experimento terminado você coleta esses dados e analisa, né? Essa revisão aqui, a Anitta, então, essa aluna, fez uma revisão bacana que para ver a calf loss, né, a mortalidade de bezerro, a perda de bezerro em Northern Australia. Fez uma Systematic Literature Review, né, que é
faz uma busca de todos os trabalhos. Essa figura, então, é o N, né, o número de experimentos na Austrália do Norte, assim, só para representar, então, ela olhou 42 papers em 473 localidades aqui na Austrália, né? Detalhe importante, 7 épocas distintas. O que eu estou chamando de época? O momento que se fez o estudo. Se foi da estação de monta até a marcação. Para a gente aí no Brasil, a gente muitas vezes faz a marcação junto com a desmama ou não. Aqui na Austrália, eu vou mostrar uma outra foto aqui, é como se fosse uma roda de vaca ali. Aqui na Austrália não é fácil trazer os animais pro curral. Então, tem 2 pontos ali que eu tô com as flechas vermelhas embaixo ali. Tem a desmama 1 e desmama 2. Ali é onde se faz o arrebanhamento dos animais. Rebanha, e é nesses momentos que também faz marcação. Então você pensa, os animais vê gente 1 ou 2 vezes por ano. Se um animal escapa esse arrebanhamento dos bichos, pode ser que fique um ano todo sem ver. Tem um produtor parceiro que vai estar colocando colar nas vacas dela de uma área, e ela falou, olha, tem vaca que a gente não vê num ano, daí vê no outro, vê a cada 2 anos, então é uma realidade bem diferente, né? Essa roda de vacas que eu mostrei aí, que eu coloquei para tentar demonstrar o que ocorre, tá ali, ó, em verde a época de nascimento, a gente procura fazer o nascimento coincidente com as águas, principalmente ali, o bezerrinho pode até começar a nascer antes do início das águas, porque no início ele está mamando pouco, está drenando menos da vaca, né? Mas é importante que quando esse bezerro esteja maior, ele tenha alimento para a vaca, né? A monta se procura fazer naqueles anos, naqueles meses ali, então em cima eu tenho ali, eu devia ter explicado isso, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, então procura-se fazer a monta ali, mas mesmo em fazendas onde não se faz a monta controlada, os nascimentos acabam se concentrando na mesma faixa, porque as vacas começam a ciclar só quando tem comida, e é durante as águas. Bom, voltando ao assunto, a Anitta, então, pesquisou aqui a perda de bezerros em 7 épocas distintas e fez comparações entre as regiões. E qual foi a conclusão da revisão dela? Que não se dá para tirar conclusão das causas, porque os experimentos são em locais diferentes, é, épocas distintas. Eu acho que a grande a, o ponto principal da pesquisa dela, da revisão da Anitta, é que precisa-se estabelecer protocolos, e agora eu acho que com o avanço do uso de tecnologias, a gente vai mais e mais ter condições de estar todos trabalhando, observando coisas semelhantes para poder chegar a conclusões, né, de quais são os problemas, quais são as causas do problema perda de bezerros. Agora, 3 slides aí para animar o professor Ricardo. As perdas, e agora esse trabalho do Armstrong, eu estou falando perda do momento que a vaca é confirmada prenhez até quando ela volta para o curral no ano seguinte, ela não ter um bezerro no pé, né? Porque pode ser que ela abortou, pode ser que o bezerro morreu logo ali nos primeiros dias, pode ser que o bezerro morreu depois. Acredita-se que a maior perda de bezerros após o nascimento ocorrem nos primeiros dias, porém se a vaca não está com condições, muita vaca deve nem manter essa gestação ao longo do tempo, né?
Aqui é só para mostrar a influência da nutrição, sem suplementação, perdas aí de quase 70%, com suplementação caindo muito para 32%. Ainda muito alto, né? Se a gente pensar que teoricamente a gente queria estar ali de 80% para cima, ou seja, perdas de 20% para baixo, né, da conformação prenhez, ou mais até. Um dado aqui antigo do McLennan, que ele apresentou até aí no Brasil na Sincourt. Não, 2007 foi na Exalc, o Denis apresentou esses dados. Do retorno a prenhez, o peso do animal, condição corporal, a influência que tem, principalmente na vaca primípara, né? Essas novilhas, essas fotos aqui eu coloquei mais para ilustrar, mas essas novilhas do lado esquerdo ainda estão crescendo, né? Aquele animal que ainda não terminou o crescimento, pode ser que até pare ainda bonita, porém está precisando energia de manutenção alta, está crescendo, e aquele bezerro lá drenando o leite sem ter o alimento próprio. Essa vaca vai voltar a ficar prenha ou não? Não. A resposta é não. Então, aqui o McLennan apresentou dados bem contrastantes, né? 88% das vacas prenhas, vacas mais pesadas, e vaca leve, 300 quilos, é peso de novilha, quando você vai colocar novilha pela primeira vez em estação de monta. Então, tá regredindo, né? Algumas fotos de trabalhos aí do Dennis Pop, do McLennan, com uso de ureia, então a importância do nitrogênio, não já sabemos de longa data, né, os trabalhos do Hunter e Siebert na década de 70 aqui na Austrália, melaço, a parte litorânea da Austrália tem muita cana, né, a cana é usada para produção de açúcar, então o melaço é um subproduto. Então, esse melaço modificado você vê o caminhão ali embaixo, misturando a ureia com o melaço, você tem a energia e tem o nitrogênio ali. É muito eficaz, como vocês viram os dados acima, né? A nutrição dessas vacas, para que elas consigam, pelo menos, manter condição corporal durante a estação seca. Porém, um porém meio até que triste. Austrália, esse trabalho aqui é super recente, da Marie Bowen, que foi orientada do Denis. O Denis até tira sarro, viu, professor? Porque ele fala assim, pô, anos e anos de trabalho para falar da importância da nutrição, do uso de suplementos, e a Marie vai lá e faz uma viabilidade econômica e vê que nem sempre é viável. E é fato. Então, eu coloquei aí os key results. Pensem bem, tem distâncias muito longas, então você aumenta muito o preço de frete. Com certeza, a ureia é o mais usado, nitrogênio, por ser uma fonte barata, mas quando você pensa em usar aí farelo de algodão, farelo de soja nem pensar, né, que produz quase nada aqui. Tem a Copra Milk, que deve ser farelo de coco em português, não sei, importado da Malásia. Os preços aumentam, e quando você pensa também na mão de obra para fornecer, assim, voltando às fotos ali, para colocar, por mais simples que seja o coxo, ali um pneu ali na foto de cima, ou um coxinho ali protegido da chuva, é caro. Você pensa na Austrália, para vocês terem ideia, a hora, o preço do salário mínimo, a hora é $20. E esse pessoal que trabalha nessas stations, que são locais assim, o australiano não da cidade aqui nem quer ir para lá, a não ser porque ele ganha às vezes mais para trabalhar no McDonald's aqui. Então eles têm que pagar bem lá também, tem que pagar bem, então aumenta
custo, aumenta complexidade, e com isso, o uso de tecnologias, a formas de deixar o manejo mais autônomo, sem a necessidade de pessoas, ganha espaço. Essa aqui é só para vocês verem exemplos. Eu tirei fotos lá com o Kieran McCosker, que é quem está trabalhando com a gente, com o uso de N, então ureia e fósforo, no caso é urea phosphate, fornecida via água. A foto da esquerda, que é do Stuart McLennan, são fotos lá no início dos anos 2000, quando começou-se com pesquisa, e as fotos aqui na direita é a aplicação comercial mesmo. Essa fazenda onde a gente tirou essa foto aí, chama Rocklands. Para vocês terem uma ideia, aqui no coxo de água ali, tá o de azul ali, é o Ben, que é o gerente da fazenda, o de azul também, mas azul escuro aqui, mais próximo da gente, é o Mark Trotter, meu chefe, e o da direita é o Kieran. A gente estava lá conversando com ele, falando sobre os custos. É mais caro, porém, ele não precisa de gente, né? É todo automatizado, com sensores, tudo controlado à distância. Aquele pasto que a gente estava, o pasto, tem 20 mil hectares. O pasto. Você imagina alguém guiando um trator para levar saco de farelo de algodão para essas vacas. Eu trabalhei numa fazenda uma época que a minha função era guiar, isso há muitos anos atrás, era guiar o trator e tratar das vacas e voltar. Era só isso, o dia inteiro. Porque levar o trato até as vacas e voltar levava o dia inteiro. Voltando ao assunto, parição, né? E mais especificamente as tecnologias. É uma fotinha do inspetor Bugiganga. Quais são as tecnologias que nós temos trabalhado para a detecção da aparição? O CAF Alert, esse sensor aqui, isso aqui usado em pesquisa, eu estou colocando ali, para vocês terem ideia, isso aqui custa $100. A Universidade da Flórida, onde a Laís tem, eles também têm um sistema muito parecido que chama Madrina. Funciona um pouco diferente desse aqui. Esse aqui emite ondas de radiofrequência, né? Ondas de rádio, está sempre emitindo, então tem que ter torres, o alcance é coisa de 10 quilômetros, então você tem que ter algumas torres, né? O experimento que a gente está tocando aí, nós temos 4 torres para 2 pastos, de 6 mil hectares cada um. E esse aqui como funciona? Ele fica, colocado, então se vocês verem as fotos na direita, o Kieran está introduzindo, tem um aplicador, você coloca isso aqui, coloca dentro do aplicador, vai intravaginal, vai até bem rente à cervix, mas antes da cervix, e daí solta lá dentro. Isso aqui abre e fica a foto na direita, embaixo é uma foto tirada com endoscópio. Nesse paper que eu citei aí do Cyril Steffen, ele trabalha conosco, fala mais sobre isso aqui, caso alguém tenha curiosidade. E quando o bezerro sai, porque precisa então dessa força física, né, do bezerro saindo, a foto na esquerda ali mostra, expulsa isso, e o sinal que está sendo emitido é captado, então a gente recebe um alerta que a vaca pariu. Daí também existem trabalhos com isso aqui, com triangulação, para se achar a localização da vaca, né? Porque não adianta só também somente saber que a vaca pariu, mas aonde que está essa vaca. Porém, no experimento nosso aqui, eu vou mostrar, a gente está combinando algumas tecnologias para saber quando ela pariu e aonde ela está. O uso de acelerômetros pode ser usado também
para detecção de parição. Para quem não sabe, acelerômetro é como se fosse pensa no smartwatch, né, que fala se está correndo ou se está andando. O princípio é o mesmo, então tá lá mensurando a aceleração, né, nos eixos X, Y, Z. Então você sabe se está indo para cima, para trás, para a aceleração. E você pode se entender comportamentos distintos do animal, né? Então, por exemplo, eu coloquei aí a foto em cima só para mostrar a vaca uma vaca nossa com colar de GPS, e esse aqui é de uma empresa americana, então é um dispositivo comercial com acelerômetro. Nós testamos aqui, ele funciona muito bem lá em sistemas intensivos, porém aqui para a gente ele não é legal, porque ele precisa, os dados são transmitidos via Bluetooth. Então os animais precisam estar próximo a Raspberry Pi, eu não sei como fala em português, mas a caixa para recepção. Funcionaria muito bem em confinamento, funciona, né? Já tem aplicação comercial em confinamento, para gado de leite, porém, para a gente aqui, esse sistema aqui não funcionou, é um desafio. Por curiosidade, em pesquisa, nós usamos o Axivity, é um acelerômetro com capacidade muito maior, então os gráficos aí de ruminação, descanso, eu coloquei lambendo ali, foram feitos com um dispositivo desse aqui que a gente colocou num brinco normal. Então, um brinco de manejo normal, recorta, põe o Axivity e usa calor para comprimir isso aqui. Porém, não se tem o acesso ao dado em tempo real. Isso aqui é para pesquisa, a gente, depois que o experimento termina, tira o brinco e analisa os dados. Por que eu coloquei ali ruminação, descanso? Ruminação, que para a nutrição tem muita aplicação, eu falo com o Mark Trotter aqui, o meu chefe, eu falo, nossa, a gente tem muita coisa para evoluir pelo simples fato da gente começar agora com detecção de ruminação, né? Que você pode, por exemplo, fazer relação à digestibilidade de fibra e outras coisas. No caso da detecção da parição, a vaca, naquele dia que ela pare, ela consome menos, porque ela está ali parindo, ela não está pastejando, e a ruminação cai no dia seguinte. Então, 20 horas depois, a ruminação tem uma relação, e quando se coloca em machine learning, é um dos aspectos que é levado em conta. Eu coloquei o lambendo ali por curiosidade, porque também é importante. A vaca, depois de parir, em inglês é o termo grooming, que ela lambe, ela tira o bezerro que está úmido, né, cheio de fluido ali, ela lambe ele. Tem um tempo que se acredita ser normal para a vaca limpar o bezerro ali, é coisa de 3 minutinhos, não é muito demorado, assim, é mais de 1 minuto, né? Ela fica ali lambendo uns 3, 4, até 5 minutos. Porém, algo interessante que a Anitta observou, e tudo isso que eu estou falando, tem muita coisa que ainda não está nem publicada, sabe? Porque são coisas recentes. O que tiver de publicação eu vou colocar aqui. Mas ela detectou que vacas que o bezerro nasce morto gastam mais tempo lambendo, porque acho que a vaca tenta reanimar o bezerro, né? Então, versus os 3, 4 minutos de uma vaca com um bezerro normal, até ele levantar, um bezerro que nasceu morto, a vaca fica de 20 minutos a meia hora. Então, imagina 20 minutos lá lambendo, tentando reanimar. Ainda nos acelerômetros, esse trabalho aqui é de uma aluna nossa, a Elle Fogarty. Na verdade, esse trabalho aqui é que são com ovelhas, porém,
os comportamentos são até que semelhantes com vacas. A Anitta vai estar publicando dela daqui a pouco. Ela já até submeteu, mas eu achei melhor colocar aqui os dados da El. Olha que interessante o primeiro gráfico ali, então a figura A. Porcentagem de tempo pastejando, né, grazing, e o day around lambing, que é o dia do o carneirinho em inglês é lamb, então é o dia do nascimento do bezerrinho. A ovelha, no caso aí, com o acelerômetro, né, você vê que o pastejo, né, porque tem o comportamento que vê via acelerômetro, no dia do pastejo diminui drasticamente, tá? Esse trabalho aí, ela usou coisas de apetrechos de pesquisa, mas ela mostra que no futuro, com o uso dos real times, eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar depois para vocês, poderia-se ter avisos de que a vaca, ou no caso aí a ovelha, pariu nas horas da aparição ali, porque depois já estragando a surpresa, quando você combina tecnologias diferentes, de acelerômetro, GPS, dados de clima, a precisão desse alerta aumenta ainda mais. As outras figuras ali são só outros comportamentos, né? Então, fica no dia do standing, então fica mais em pé no dia da aparição. É interessante isso. Na minha cabeça, eu lembro a primeira vez que eu li esse paper, aí eu falei, caramba, a ovelha fica mais em pé? Para mim, no dia que vai parir, a bicha quer ficar quieta ali, deitar, ficar quietinha, né? E o professor Ricardo comentou, eu acabei de ter filho, nosso filhinho está com 2 meses, fez 3 meses agora. Quando a Giovana, minha esposa, estava grávida, eu aprendi que eu estava completamente errado, porque a mulher ou a fêmea grávida, né, a novilha ou a ovelha prenha, é muito pesado, sente um desconforto. Então, tem um termo que os pesquisadores estão usando que é restless, que é sem descanso. Ela não consegue achar uma posição confortável, então está sempre levanta e senta e levanta. Então, a El Fogarty aí viu que aumenta-se a proporção de tempo em pé no dia da aparição das ovelhas, mesma coisa com andando ali embaixo, então anda mais, não necessariamente em espaços, quando a gente se olha a coordenada, ela anda mais, movimenta, mas em um espaço só. É diferente de quando o animal está pastejando, que o ground cover ali, o espaço utilizado é muito maior. Ela anda mais, só que num espaço menor. E o último ali na verdade, ela viu depois, né? Alguns dias ali, ela viu um pico, deve ser provavelmente, eu nem lembro agora, mas no dia da aparição, então, que é o dia 0, né? Devia ter explicado melhor essas figuras. -7, -6, são 7 dias antes da aparição, o dia 0 é o dia da aparição. Eu depois compartilho eu mando essa apresentação para Laís, e se vocês quiserem acessar os trabalhos, depois é só me pedir, eu mando o que precisar, estamos aí às ordens. Falamos então do CAF Alert, falamos de acelerômetro, agora GPS. Mostrei o nosso aqui de pesquisa, que na verdade é esse aqui. 2 aparelhos comerciais, um é um colar, o experimento novo aí que estamos. Esse aqui tem, na verdade, GPS e acelerômetro, é uma empresa comercial. Nós estamos usando ela. Tem problemas também, no caso aqui, tempo de bateria é um problema. O CSIRO, por exemplo, que é um órgão de pesquisa aqui, desenvolveu um colar também com GPS que usa painel solar
por causa da bateria. As empresas que estão desenvolvendo brincos têm posto painel solar, só que brinco ainda tem um problema, viu? Porque na hora que você começa a fazer esse brinco ficar mais pesado, porque você vai pôr uma bateria interna, você vai pôr um GPS, você vai pôr um acelerômetro, e o painel solar ele começa a ficar pesado. E nós tivemos problemas. Eu não vou falar sobre marca de produto, nada, mas nós fazemos teste para a MLA como parte do projeto, e alguns produtos não vão poder estar no mercado, porque apesar da ideia ser muito boa, é pesado, cai da orelha, machuca, o processo de cura não ocorre. Algumas empresas foram então para double pin, que é 2 buracos, para tentar minimizar um pouco esse problema. Depois eu mostro umas fotos de dois devices, aí, duas desses bugigangas que deram certo. Mas vamos lá. O GPS. Você tem essa posição, então, e é muito importante a posição em relação a outros animais, para se ter interação dos animais no rebanho, para a detecção de aparição, isso é muito importante. Você tem o uso, então, a localidade ali em pontos de interesse, o projeto que a gente está tocando, em colaboração com o governo do Território do Norte, eles estão vendo o uso de água e o uso de sombras. Então, coloquei duas fotos ali na direita em cima. Mas você pode ver também utilização do pasto. Então, na direita, ali a foto embaixo, o heat map, né, o mapa, eu não sei como fala em português, mas é quando você faz os pontos que os animais utilizaram, melhor você tem um entendimento maior da utilização da área, né? Não, eu coloquei utilização do pasto, não estou falando da forragem em si. Provavelmente tem uma relação alta com a utilização da forragem, né? Porque no ponto que eles estão mais, provavelmente eles pastejarão mais, mas não é necessariamente isso. Eu estou só falando de utilização da área do pasto. O primeiro ponto que eu tinha comentado, a posição em relação a outros animais, na detecção de parição, é muito importante porque você tem a vaca, quando vai parir, essa figura aí, então, que eu coloquei, distância em relação ao rebanho, é do trabalho da Anitta, que ainda não foi publicado. Então, está aí um número de animais, um experimento pequeno que ela fez aqui em Belmont, e você vê ali no dia 0, e percebe-se também no dia 1, 2, então eu estou falando da figura ali em cinza com as linhas coloridas. No dia da aparição ali, você está vendo que dá uns picos. O que, que é? A vaca que está junto. São duas coisas. A vaca que está junto do rebanho sai, procura um lugar para parir, então ela se distancia ao restante dos animais, ou ela é uma novilha, por exemplo, que não sabe nem o que está acontecendo, ela está com o rebanho e de repente ela pare, o rebanho continua andando e ela fica para trás. Por isso até que algumas ali tem um pico no dia 1, então depois do dia da aparição. Tem muita coisa bacana com esse entendimento da interação social. A Anitta, no experimento dela, que ainda não foi publicado, ela viu que conforme as vacas vão parindo, elas vão formando outros grupos. É igual nos humanos mesmo, as mães com filho, quer tudo fazer programa junto, e as vacas parece que tem algo meio parecido, e inclusive se organizam de tal forma, tem aqui em inglês a gente fala o termo crashing, que é uma creche, eu não sei como dizem em português, mas as vacas que estão juntas ali, que fazem parte de um grupo, muitas vezes vão até uma sombra, deixa a bezerrada com uma ou duas vacas cuidando dos bezerros e vão pastejar. Mas hoje nós não temos informação disponível na literatura para dizer são sempre as mesmas vacas que estão tomando conta ou não. Essas vacas
fazem um rodízio de quem vai cuidar da criançada, quem vai sair pastejar ou não, não sabemos, mas o futuro dirá. Eu acho que a pesquisa está partindo para esse lado de entender melhor essa interação social. Outra tecnologia utilizada na detecção de aparição e com muita, mas muita utilização para nós nutricionistas, falando, eu tenho certeza que tem muitos aí no time, como o professor Ricardo, é o walkover weigh, né? É uma balança autônoma. O termo walk, né? Andar sobre e pesar, walk over weigh. Nós desenvolvemos algoritmos, então, e já tem comercial, aqui tem a TrueTest, tem a Gallagher, algumas empresas que usam já isso. Conforme o animal anda pela balança, lê o RFID ali, o brinco, que todos os animais aqui são rastreados, né? Lê aquele brinco e pesa esse animal. E a importância dos algoritmos porque esse animal pode pôr 2 patas antes, então e ler. Então, você tem um peso muito menor, né? E conforme o animal sobe, daí tem uma infinidade de pesagens em questão de segundos. E o algoritmo é capaz, então, de diferenciar e usar os pesos médios do animal para se saber o peso daquele animal. Então, a aplicação para nutrição, né, para você ver desempenho ao longo do tempo, você tem muito mais dados do que a simples pesagem ao nascimento, pesagem ao sobriano, pesagem à desmama. Você tem pesagem ao longo do tempo, né? O, o Breed Plan, que é uma das instituições aqui que trabalham com o melhoramento genético das raças, já passou a adotar isso, não descartou, né, o pesagem a desmama, pesagem ao sobriano, mas adotou-se essa ferramenta como uma forma de melhorar, então, o entendimento do desempenho desse animal ao longo da vida. E especificamente em relação à aparição, se a gente olhar esse gráfico, então eu tenho na foto da esquerda a vaca passando sobre a balança, na foto da direita em cima uma vaca e um bezerrinho ali, bonitinha, só para deixar o slide bonito, mas representando o que aconteceu no gráfico abaixo ali. Então, um dia, ali é a pesagem dos animais ao longo do dia. A propósito, preciso falar, essa balança é colocada ao redor da água. Então, monta-se um curral com um painel móvel, uma coisa simples. Eu tenho uma foto de uma estrutura ali depois, e conforme a vaca anda para ir beber água, se pesa. E como você tem a pesagem ao longo do tempo, temos algoritmos também, né, que vê uma queda no peso, que é o que? A vaca pariu. A vaca pariu, de repente ela está 60 quilos mais leve. 60 quilos, porque não é só o peso do bezerro, né? Mas tem líquido, a placenta e tudo. E depois ela retorna ao normal. Acho que restabelece, volta a ter líquido e num dia depois ali fica mais baixo. Mas você vê um pico. Aquele pico é o que é utilizado para a detecção da aparição. Eu acho que eu coloquei um vídeo, coloquei. Então a foto ali em cima na esquerda é uma foto de um curral que a gente montou com 2 tratamentos, então tem 2 coxos de água ali. Peraí, deixa eu pausar o vídeo. Peraí, deixa eu falar do vídeo. O vídeo é outra tecnologia que não tem nada a ver com a detecção da aparição, é o apartador automático, eles chamam de autodrafter, e no caso aqui a gente usando para desmama. Então tá a bezerrada passando, o leitor lê e manda para um lado. Olha lá, agora vamos ver, vai vir uma vaca ali. Leu o da vaca, a vaca vai para o outro. Daí a porta vê. Entendeu? Isso tem muita aplicação para
para trabalhos de nutrição, né? A foto ali na esquerda é com um trabalho com a DIT, que é aquela empresa que faz o uso de suplemento via água. Então, nós temos de um lado o coxo de água com o suplemento fornecido via água, e do outro lado a testemunha. Foi um experimento simples, só de demonstração durante a Beef Week. Aqui em maio a gente montou esse para mostrar então para os pecuaristas a possibilidade do uso do autodrafter. Lá atrás da foto tem então esse sistema do vídeo aqui que vocês viram, tem um apartador automático ali dizendo para que lado que as vacas iam, de acordo com o tratamento. A vaca vem, está aqui dentro do curral, ela tem acesso, pode ser a água, pode ser um tratamento fornecido via coxo, o que seja, e na hora que ela sai, a gente usa o spear gate, eu não sei como é que fala em português, mas vocês verem ali na foto, na esquerda, é aquele portão que o animal sai, mas não consegue entrar, ele é unidirecional. Então possibilita a vaca faz a leitura, então você sabe quanto tempo ela permaneceu ali dentro. Outros sensores, temperatura também é utilizada para detecção de parição. Esse trabalho que eu coloquei ali em cima é um trabalho holandês, e eu já falo, a gente até chegou a cogitar a ideia de usar. Então tem, por exemplo, essa empresa aqui também trabalha, não é esse brinco aqui, é outro brinco deles que tem um termômetro aqui que vê a temperatura na orelha, na pele da orelha. E tem uma relação, então esse trabalho aí holandês mostra que a temperatura na orelha cai 2 graus na hora da aparição. Acredita-se que é porque o sangue todo vai lá para baixo, né, quando por causa das contrações, para o ato de aparição, e a temperatura cai por esse motivo. A gente aqui esquece. A variação de temperatura é diferente de você trabalhar num ambiente controlado, num freestall, num tie stall, com vaca leiteira, ou mesmo em regiões onde não tem muita mudança de temperatura, mas aqui no clima do deserto pode fazer frio, chega perto de zero durante a noite ou até abaixo de zero, e de repente você tem um dia quente, quente, quente de verdade. Então, como as mudanças de temperatura são muito drásticas, a temperatura é algo que a gente está tirando do nosso machine learning aqui para interação dos sensores. E falando em interação de sensores, a leitura recomendada aí no slide abaixo é outra revisão da Anitta também, mostrando isso aqui, ó. Por exemplo, aquele lá é a revisão, né? E esse aqui é um trabalho que ela não publicou ainda. Ela mostrou, por exemplo, que o GPS, eu repito a mesma figura ali, é muito eficiente, só o GPS, então 96% ali a acurácia, a precisão, 75% das vacas dela que o GPS, que ela detectou prenhez com GPS, eram sim vacas que tinham parido. Então esse experimento era como? Em área menor, indo todo dia verificar a prenhez, né, verificar a aparição, também se tinha o walkover way, e comparando com o que o modelo dizia com os de GPS. E quando você começa a integrar informações usando machine learning, então GPS, mais acelerômetro, mais clima, essa precisão aumenta muito mais, desculpa. Então a precisão dela ali foi quase 90%. Clima, só para vocês entenderem, é importante porque há um dia que está chovendo, as vacas se recolhem, pastejam menos, é para não dar aqueles falsos positivos. Você de repente vê, todos os animais pararam de pastejar, estão tudo quieto, está acontecendo alguma coisa, estão parindo? Não. Então, por isso que o clima favoreceu, então, o machine learning dela para aumentar a precisão. Tudo que eu estou falando agora
tá tudo parecendo as mil maravilhas, né? Mas e aí, temos problema ou não? Houston, do we have a problem? Uhum. Eu já comentei um pouco com vocês, mas cobertura é um problema, então se tem ou não sinal. Esse ano, e todo mundo fala que é por causa de Covid, falta de produto é um problema. Para vocês terem uma ideia, a gente ia o experimento que tocamos lá no norte ia ser com o CAF Alert Device e com o sensor da Flórida, lá da onde a Laís está. Só que eles não conseguiram entregar produto e foi uma característica de muita gente por ter falta de produto. Se eu quisesse comprar mais desse aqui, eu não conseguiria, é porque eu comprei o ano passado. Mas por causa de falta de peça vindo da China, é um dos entraves, mas eu acho que mais e mais isso vai deixar de ser um problema, certo? Conforme vai se produzindo, conforme vai se utilizando mais e mais. Bateria, tempo de vida do, do aparato é um problema. Esse aqui, por exemplo, a gente colocou intervalos de 10 minutos nele, porque se a gente deixasse intervalos de 5 minutos, a tempo de vida útil da bateria que está aqui dentro são 3 meses. E nós colocamos, e que as vacas que a gente colocou no experimento agora vão estar parindo até o final de dezembro. 3 meses até dava, mas era melhor ter mais tempo. Agora imagina uma aplicação comercial que o produtor está arrebanhando essas vacas uma vez por ano. Tem que, no mínimo, durar um ano, né? Então, algo como esse aqui é inviável. Painel solar é o que está caminhando. Essas duas aqui tivemos problemas. Preço. Tá barateando. Daí fica uma coisa assim, barateia, perde qualidade de GPS, tem que aumentar o tempo entre as leituras, então fica um balanço assim. O Mark, meu chefe, falou um negócio que eu acho bem bacana. Ele falou: nós estamos numa era que é semelhante, numa era para as tecnologias, para os sensores on-animal sensors, né? Eu não sei como é que fala em português, mas o wearable devices, os colares, os brincos. Então, igual o celular, só que da época que o celular era um tijolão, sabe? Já era muito bom, já havia muitas possibilidades de uso, porém, ainda tem chão para caminhar para chegar num produto que é acessível, barato, e com utilização comercial. A cobertura aqui, só por curiosidade, esse mapa aqui é da Austrália, em verde ali é 4G, em roxo é 5G, isso é a cobertura, onde tem sinal. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar o meu mapa ali. Eu tô, na verdade, o experimento que eu tô tocando lá tá perto de um desses pontinhos verde aqui, mas tem muita área na Austrália que não tem sinal. E qual que é o incentivo das prestadoras de serviço aí, das Vivo e quais são as do Brasil? Vivo, Oi, né? Bom, sei lá, aqui na Austrália é Telstra, Optus. Na verdade, não tem muito incentivo, porque a população é toda concentrada, a população humana é concentrada em áreas litorâneas. Então, esse mapa aqui já mostra que 99,9% da população tem cobertura, tem acesso a telefone, 3G. O problema é para gente mexendo com pecuária no Outback australiano. Uma das melhoras é o uso da internet das coisas, né, da IoT, que é outro sistema de comunicação. Para vocês terem uma ideia, essa aqui, por exemplo, precisa de LoRa, é uma antena, então comunica via LoRa com antena, e daí usa 3G para mandar para o servidor. A ideia do IoT é passar a usar modems para dar LoRa para o servidor de IoT, que é muito, muito pequeno. Assim, você não consegue mandar uma mensagem de texto no celular,
mas você consegue mandar uma coordenada de GPS, sabe? Já é muito utilizado na agricultura de precisão, então, principalmente em locais onde colocam estações, né, de tempo, aquela weather data, para manter dado desta forma. E só para mostrar um aumento considerável em área, ainda tem muita área sem acesso, que daí é só via satélite mesmo, mas com a Telstra ali a cobertura passa a ser 4 milhões de quilômetros quadrados versus 2,5 milhões com o 3G comercial, convencional. Então já melhora bastante. Aqui são só fotos mostrando na prática como é que é a gente lá no território do norte. Aí lembra que eu comentei que é gostoso tirar foto quando tem boi perto, né? Mas a verdade é que você anda em muito chão sem ver boi nenhum. E aí a gente, numa das áreas de sombra, fazendo testes aí, colocando a antena IAG, tentando conseguir recepção de sinal para optar quais seriam as tecnologias que nós poderíamos usar naquele que é o da semana passada. Aqui uma foto só com alguns exemplos. As duas fotos da esquerda eu mostrei essas duas para vocês, né? Então são um brinco com GPS. Os dois só tem GPS, não tem acelerômetro e tem painel solar. Porém, o peso é um problema nessas duas aí. Essa aqui pesa 30 gramas com um ponto só. Um brinco normal pesa 10 gramas, para vocês terem ideia. Então, essas 20 gramas a mais, eu não quis pôr foto aqui mostrando, porque a coisa fica feia, infecciona e tem problema. E mesma coisa nesse aqui. Esse aqui é bem mais pesado, 37. A foto da direita tem 3 equipamentos comerciais que estão disponíveis para compra na Austrália. Então, nós temos produtores parceiros que compraram e nós vamos fazer teste. Por que eu digo vamos? Porque ainda não está disponível. Lembra que eu falei para vocês que falta de produto era um dos problemas? Aquele da direita ali, a gente tem aqui algumas e estamos fazendo testes. Chama Séries, é via satélite, é bem mais caro. Uma dessa daí custa $200, é bem caro. Porém, funciona em qualquer lugar da Austrália. É de dois pinos, só que a gente terminou agora não sara e fica bem. E os dois da esquerda ali são da Smart Parrot. Eu estou com o colar mostrando. O brinco a gente só recebeu agora, a gente terminou agora os 3 meses de... Porque antes da gente ir para os experimentos grandes, a gente faz um experimento dentro de casa para avaliar comunicação, para avaliar cicatrização da ferida, no caso do brinco, ou no caso do colar, ver se dá problema no pescoço. Então a gente tem que fazer esses experimentos aqui, experimento pequeno, antes de ir para áreas extensivas e grandes, né? Nós optamos, então, lá nesse experimento que nós tocamos lá, nós temos essa aqui, essa aqui também embaixo, só para vocês terem uma ideia, nós vamos então ter dado de GPS mais armazenado, que pega no final. Essa aqui, dado de GPS a cada 10 minutos em tempo real, então comunicando com as torres. E esse aqui nas vacas, então alerta, a vaca pariu, aonde que está a vaca? Vamos lá achar essa vaca e daí fazer as avaliações de vigor do bezerro, o bezerro nasceu morto ou não, a vaca está com o bezerro ou não, e para começar a entender melhor as causas das perdas, né? Ou não, diria não começar a entender melhor, mas começar por números, né? Começar a realmente colocar números. Que são fotos do final de semana, eu falei para Laís que eu iria tirar umas fotos e colocar na apresentação. Eu ali na esquerda colocando o colar, nós usamos o mesmo colar, então a vaca tinha um GPS embaixo e esse aqui em cima.
a foto, então essa é a foto em cima na esquerda. Embaixo, é só para vocês terem uma ideia, a foto de baixo ali, as caixas ali com todos os colares. Nós fizemos um total de 500 GPS, mais 200 acelerômetros e mais 200 CAF Alert device. Não quero nem falar quanto que gastamos com tudo isso, mas foi bastante. É um experimento em colaboração com a AACO, que é uma dessas pastoral companies, com o governo do Território do Norte e a gente aqui na Central Queensland University. A foto da direita ali, um cara de mexicano sorrindo ali sou eu. A outra de verde ali, a El Fordyce, ela trabalha para o Território do Norte. E o Justin e o Kieran estão ali. O Justin está segurando o rabo ali para o Kieran colocar o CAF Alert. O Justin é o nosso aluno de doutorado trabalhando no projeto especificamente em partos distóxicos. Para acabar, então, qual que é o objetivo final? Essa foto aqui é o meu pai é um produtor rural, não especificamente o meu pai, mas o objetivo final disso tudo é chegar no produtor, né? É muito bacana a gente falar, temos a pesquisa, isso, aquilo, mas se não chegar no produtor, não faz sentido, né? Então, o projeto que eu toco, a gente trabalha com essas empresas para dar um feedback para elas melhorarem. A gente desenvolve os algoritmos para essas empresas daí comercializarem. É todo financiado o projeto pela MLA, que é pelo governo, né? Então, é governo e imposto que sai dos produtores, né? Que vai para o MLA e volta. Parte desse imposto é destinada à pesquisa, e o objetivo é, então, em um futuro próximo, esses produtores estarem com ferramentas para, no caso, ir lá ver a vaca, ou não ver a vaca, né? Aqui eu coloquei uma foto minha dando leite para um guacho, um bezerrinho que perdeu a mãe, ou a mãe perdeu ele, eu nem lembro. Eu lembro da bezerrinha, essa era a Cidinha, meu pai chamou ela, Aparecida, porque ela apareceu do nada, assim, achou a bezerra. O meu pai é um produtorzinho pequeno, tem condições de ir lá e ver todas as vacas, né? Mas não é o caso aqui. Então, esse vídeo aqui simulando o aplicativo que a Anitta montou é a ideia nossa de disponibilizar o produtor algo assim, ó. Então ele tem lá no celular dele, então tá lá, visão via satélite. Esse aí é um pasto onde ela tocou o experimento dela lá. Então você vê, você clica lá, vacas que estão parindo, porque recebeu um alerta. Não por causa disso aqui, mas por causa de acelerômetro, por causa de GPS. Ah, quero ir lá ou não? Se o alerta foi, depois ver que a vaca começou a mexer de novo, começou a andar de novo, não, nem vou. Ou, se está demorando, eu posso ir lá, vou lá ver a vaca ou não. Daí, cada produtor vai daí ver qual a aplicação para a realidade dele. No caso aí, a Anitta simulou o produtor que vai lá, pega os dados da vaca lá, então pois sabe a vaca, sabe a coordenada onde ela tá, que número tá, e ele inclusive daí marcou o vigor do bezerro, o bezerro mamou, o bezerro tá vivo, são coisas que poderia então estar no aplicativo do produtor. Esse é o futuro. É isso aí, gente. Muito obrigado. Só para finalizar, então, aqui está o meu e-mail, caso alguém queira algo, e coloquei também um link aí do meu perfil na universidade aqui, para quem quiser saber com que eu especificamente estou trabalhando, porém, ao seguir nesse link, você também vai encontrar outros pesquisadores do grupo, pode conhecer todo mundo aqui, e eu aproveito para compartilhar isso aqui sobre bolsas, né? Nós temos esse ano é um ano muito atípico, nós tínhamos bolsas muito interessantes, conseguimos até com a MLA, são bolsas boas, assim, bem boas.
mas como as fronteiras estavam fechadas, esse ano a gente teve que atrair só, única e exclusivamente, alunos domésticos ou alunos internacionais que estavam na Austrália. Porém, sempre nós temos alunos aqui, tem um brasileiro no time de manga ali, no time da pecuária eu sou o único, mas tem pessoal do Nepal, tem pessoal da Argentina, tem de todo quanto é lugar. Então fica aí o link e vou parar de compartilhar para a gente finalizar o bate-papo. Diogo, muito obrigada pela palestra, excelente, muita novidade aí mesmo, né, que você compartilhou com a gente. Bom, pessoal, agora alguém tem alguma pergunta? Se quiser, pode mandar no chat que eu leio para ele, ou então pode ligar o microfone e perguntar. Posso perguntar, Laís? Fica à vontade, professor. Diogo, muito bom, extremamente importante e motivacional, exceto esse final das bolsas, isso é maldade, hein? Fica levar os meus bolsistas para você, né? Mas é importante, viu, professor? Claro. Eu fui felizardo de poder vir fazer o meu doutorado na Austrália, eu consegui bolsa na época, eu queria muito, eu já tinha vindo para a Austrália, eu conhecia o Dennis Pop, mas a realidade é que sem a bolsa eu não conseguiria ter vindo, sabe? Eu estou brincando, mas é importantíssimo para eles enxergarem onde eles podem chegar, né? Sim, sim. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta mais focada na parte de pastagem. Esses aparatos aí conseguem também medir massa de forragem só para estimativa? A resposta curta é não para esses aparatos aqui. Porém, nós temos... a ideia que eu tinha falado era integrar, né? Tem um programa aqui da Central Queensland que chama Data Muster. Muster é o arrebanhar, né? Arrebanhamento de dados. Que usa o walkover weigh, usa a balança, usa imagem de satélite para estimativa de massa de forragem. Existem outras tecnologias, porque o problema atual de se estimar a massa de forragem só com a imagem de satélite é que fica muito difícil distinguir se aquela massa é mato, weed ou se é forragem, né? Eu estava com o Tom aqui do time em um dos pastos lá na Belmont, mas puro mato, professor, puro mato. Foi uma área que alagou e depois acho que trouxe banco de semente. Eu falei, olha, olhando pelo lado positivo, na imagem do satélite, isso aqui tá uma beleza. O problema mas eu acho que assim como o que eu falei aqui, comparei a um celular da época do tijolo, né? As imagens de satélite estão melhorando muito. Então, eu acho que em um futuro próximo, assim, 5, 10 anos, a gente vai ter condições de entender muito melhor a pastagem com imagem de satélite especificamente. Existem outras tecnologias que a grande limitação é preço, mas que estão sendo utilizadas para isso. Então, imagem de drone, que daí a qualidade da imagem é muito maior, porém não é fácil, né? Tem o tempo de voo do drone, tem o custo do cara que está operacional lá para ir tirar as imagens. Muitas vezes uma grande dificuldade é que os caras que são bons na tecnologia não entendem nada da pastagem. e acho que é importante, então, para vocês aí, para os jovens, né, que às vezes ficam um pouco desmotivacionados de ir para a tecnologia, não só jovens, né, professor? Você mesmo falou, às vezes tem dificuldade com não sei o quê, mas é muito importante gente como vocês, gente como os alunos que sabem, porque não adianta ter o brinquedo se não saber brincar, né? Claro. Que conseguem entender a aplicação e daí trabalhar junto com os que não conseguem entender a aplicação, porque eles valorizam muito isso também. No nosso projeto aqui, dos pontos importantes é a gente trabalhar com a indústria que está desenvolvendo esses produtos, e é impressionante, tem gente que está desenvolvendo um brinco como esse aqui, não tem noção nenhuma que
que o brinco pode machucar a orelha da vaca, ou ele pode cair, daí pior ainda, né? Porque você gastou $100, $100 caiu, além do aspecto de bem-estar animal, né? Você machucou a vaca e perdeu os $100. E as informações. Não, essa é em tempo real. Então tá mandando, você tem já está registrado. Só que se Diego, cair pro painel... Diogo, desculpe interromper, mas só mais uma pergunta que eu vou deixar aí em aberto para os alunos. Eu queria que você comentasse, eu fiquei muito entusiasmado com a história das bolsas, como é que é o programa em termos de época, qual que é a melhor época para fazer a aplicação, como é que funciona o processo seletivo, só um comentário para eles terem uma noção do que pode acontecer. Bom, muito obrigado, está sensacional a apresentação, hein? Eu que agradeço, professor. O sistema australiano de pós-graduação é voltado à pesquisa, então não tem assim muito o créditos a aulas como o Brasil, então não tem o tempo, assim, tem que chegar no início do semestre ou no final do semestre. Tem bolsas rodando quase que o ano todo. Porém, eu mostrei o site lá, precisa se ver quais são as que estão disponíveis. O meu grupo tinha algumas disponíveis, nós não temos no momento, teremos no futuro. O aluno vem, então, vinculado a um projeto, é um doutorado, é o PhD, né, o MPhil, que é o Master of Philosophy, voltado à pesquisa, então ele tem o vínculo ao projeto, a estar estudando para o projeto, escrever uma tese, publicar. Aqui na Central Queensland, as teses são todas por publicação, desde a revisão bibliográfica até os experimentos, todos em publicação, e une-se as publicações para se formar a tese. É um pouco diferente de outras faculdades. Na Universidade do Queensland eu tive que escrever a tese mesmo. Existem professores lá que fazem a tese por publicação, mas não são todos. Respondendo, a todo momento existem vagas. Eu sei que tem pessoal aí da agronomia aqui, eles são muito fortes a parte de robótica também. Tem um grupo do Kerry Walsh desenvolvendo robô para colher manga. Daí você fala, putz, mas precisa de tudo isso? Se pensar que a Austrália, a maior parte da manga produzida é exportada e não tem gente para colher, muitos dos que estão atuando ali, às vezes, são backpacker, né? Os mochileiros que vêm e trabalham de temporada, e os donos da fazenda, porque aqui o dono da fazenda põe a mão na massa, não tem ninguém que não põe a mão na massa, né? Ainda mais pagando tão caro a hora. Mas... Diogo, só um comentário para o aluno de graduação, por favor. Se é possível. Tá, para o aluno de graduação, eu recomendaria, por exemplo, o que eu fiz. Quando eu era aluno de graduação, eu fui passar um tempo fora como estagiário. Nem sempre é possível por causa de questões financeiras. Quando eu vim com dinheiro próprio para pagar a passagem, só que daí eu fiquei trabalhando em fazendas. Para isso você precisa de um visto de trabalho, então na época eu não tinha vínculo com universidades. Existem os alunos que vêm com um vínculo com universidade. A Laís, por exemplo, ela era aluna da graduação e veio trabalhar conosco lá na Universidade do Queensland. Daí eu não sei, existem alguns que conseguem bolsa, é mais fácil para aluno de pós conseguir bolsa, né, para intercâmbio sanduíche, né, que fala para o mestrado, mas para o aluno de graduação também tem, não é tão simples. O nosso grupo aqui, como a maioria dos projetos tem bolsa, verba de MLA, a gente